precisa de um líder e não de um boçal. E com isso nós vamos para o intervalo nada. Nós vamos dizer tchau para vocês, porque o programa acabou e nós só voltamos segunda-feira. Edmilson, tchau para você. Tchau, sextou hoje, hein? Sextou. Muito obrigado pela audiência, até segunda. Tchau, gente, bom final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Bom dia, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Chegou a sexta-feira, dia que antecede as duas partidas do futebol de Campinas. A Ponte joga às 11 da manhã e o Guarani às 4. E claro, você vai acompanhar com detalhes, com a melhor transmissão dos dois jogos para você. Jogo da Ponte, jogo do Guarani, você sabe, aqui na Bandeirantes é muito melhor. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Moisés Moura. Não dá pistas sobre o time titular do Guarani para enfrentar a Inter de Limeira. Jamerson e Castan são as principais novidades. Alvarinho deve seguir da defesa como lateral direito improvisado, enquanto, no ataque, tem disputa acirrada entre jogadores. Hélio dos Anjos estuda opções para a vaga de Elvis. Elvis não vai jogar nos próximos jogos, está machucado. Cássio Gabriel, Júnior Tavares, Matheus Jesus são as alternativas para a função de armador do meio-campo da Macaca. Torcida esgotou o setor visitante para o duelo de amanhã contra o Lemense em Leme. Dupla Lucas Lima e Joaquim funciona. Santos elimina Ceil ou Ceilândia e avança na Copa do Brasil. Peixe agora se concentra para o clássico contra o Corinthians, domingo pelo Paulistão. Definidos os confrontos das oitavas da Liga Europa. Após eliminar o Barcelona, o Manchester enfrenta o Betis. A Roma de Mourinho pega a Real Sociedad, enquanto o Fernebá, de Jorge Jesus, terá como adversário Sevilha de Jorge Sampaoli. Superior Tribunal de Justiça manda convocar Robinho para participar do processo que discute o cumprimento da pena no Brasil. O ex-atacante foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Bandeirantes. Meus amigos, mande mensagem para cá. Estou aguardando ansiosamente. 971021493.
Mande a sua mensagem. Teremos um imenso prazer em atendê-los. Voltamos já já. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Santos na segunda fase da Copa do Brasil. Jogo realizado ontem no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, Brasília. O Santos atuou com João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima e Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça, equipe técnico Edoir Helman. Entraram ainda no decorrer do jogo Lucas Pires, Balieiro, Lucas Barbosa, Lucas Braga e Ivonei. Já a equipe do Ceilândia com Henrique, Júlio Oliveira, Euler, João Afonso e Andrei, China, Dogão, Giovanni, Gabriel, João de Deus e Mila. A equipe do técnico é Delson de Almeida. O único gol do jogo marcado por Joaquim para o Santos de cabeça. Cobrança de escanteio, cobrança de Lucas Lima aos 29 minutos do segundo tempo. Santos classificado à segunda fase da Copa do Brasil. Esta ficha técnica de 1 para o Peixe, 0 para o Ceilândia. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 971021493. O pessoal tá preguiçoso, viu, nessa sexta-feira. Mas vamos lá. Tem aqui alguns que não me abandonam nunca. Como é o caso do Marcelo Pimentel. Meu amigo, se a Ponte não pagar as dívidas e ir para o Brasileiro com esses zagueiros reservas que temos aí, vou chamar o Zé Arnaldo, Deus do céu. Não pode, cara, precisa contratar. Bom dia, CH. Ouvi falar o nome de Lisca para o Guarani. Sabe me dizer se procede a informação? João Bugrino. Não procede. Pode até ser, mas eu tenho que ficar com Daqui a pouco o Pastana vai falar aqui. Segundo o Pastana, não houve nenhum contato com nenhum técnico. Então, nós vamos ter que esperar. Já saiu o resultado da contusão do Elvis, Zé Carlos do Jardim Garcia. Que eu saiba, não. Pelo menos não foi divulgado. Se alguém tiver aí alguma divulgação sobre, né, a definição do grau de intensidade da contusão do Elvis, antes de 10 dias ele não volta. Eu não sou médico, não sou nada, mas é uma questão de pergunta aqui e outra difícil. Então, primeiro jogo da Copa do Brasil, sei que nós vamos ter 2, né? De repente a Ponte mata no primeiro. Vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Hora certa? Pois não. Aqui o Capucci fica me dando cotovelada aqui, cara. Falta isso, hein? 11h38 agora. É hora do Bugre da Band. Começamos com quem, meu filho? CH, eu perguntei para ter certeza, porque o Carlos do Castelo tá bravo com o Neilton, que veio pro Brinco só comer, beber e dormir. Mas escala o cara. Como é que ele vai... Né? Não deve estar legal fisicamente, porque o Mozart nem utilizava o atleta. De qualquer maneira, vamos torcer para que ele seja mais utilizado, porque eu entendo que ele é um bom jogador. Vamos acionar Leandro Bolles? Bolles. Fale do Guarani desta sexta-feira, Guarani que joga amanhã em Sorocaba contra a Inter de Limeira. Fala, Bolles.
Vamos então com as informações do Guarani. O Bugre para o próximo jogo contra a Inter de Limeira, amanhã 16 horas em Sorocaba. O time deverá sofrer modificações em relação à equipe que perdeu para a Ferroviária por 1-0 e ocasionou a queda do técnico Mozart. O lateral esquerdo Jamerson e o zagueiro Castan, que cumpriram suspensão por expulsão, retornam à equipe. Quem pode ganhar uma oportunidade é o atacante Neilton, que nem foi relacionado em Araraquara. O jogador havia atuado contra o Botafogo na derrota por 3-2 e fez um dos gols. Depois, começou jogando contra o Red Bull Bragantino, mas não foi bem. Agora, com Moisés Moura, deverá aparecer como uma espécie de falso 9 contra a Inter. A provável escalação do Bugre para amanhã: Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Castan e Jamerson, Matheus Barbosa, Richard Rios e Giovanni Augusto, além de Isaac, Neilton e Bruno José. O goleiro Kozlinski, o lateral esquerdo Mike e o atacante Derek, que se recuperam de lesão e desfalcaram o Bugre diante da Ferroviária, podem ficar fora também contra a Inter. Com 10 pontos em 10 rodadas, o Guarani tem 8,3% de risco de rebaixamento. E para confirmar a permanência na divisão, precisa vencer a equipe de Limeira para não depender de pontos no último jogo, quando vai enfrentar o Palmeiras no Brinco no encerramento da primeira fase do estadual. A zona de rebaixamento é formada por 2 equipes, Portuguesa 6 pontos e Ferroviária com 8 pontos. Também brigam para não cair. Ituano 9 pontos, 2 vitórias e menos 4 de saldo. São Bento 9 pontos, 2 vitórias e menos 6 de saldo. Inter de Limeira 10 pontos, 3 vitórias e menos 9 de saldo. E o Guarani com 10 pontos, 3 vitórias e menos 5 de saldo. Para garantir a permanência na próxima rodada, o Guarani precisa vencer a Inter. Desta forma, não seria alcançado pela Lusa e teria vantagem de pelo menos 6 gols no saldo contra a própria Inter. Os confrontos dos concorrentes podem ajudar a vida do time campineiro. O Ituano visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedi, enquanto a Ferroviária joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. Se empatar ou perder contra a Inter, o Bugre ainda poderá ser alcançado por todos os concorrentes na última rodada. No retrospecto entre Guarani e Inter, foram 58 jogos. O Guarani venceu 20 e perdeu 12, com 26 empates. O Bugre marcou 85 gols e sofreu 64. O último jogo foi no dia 9/5/2021 pelo Campeonato Paulista e a Inter venceu por 1-0 em Limeira. Valeu, Boles. Obrigado pelas suas informações. Bom, muito se fala, não, porque não sei o quê. Ó, o seguinte, os 2 times estão com a corda no pescoço. Inter e Guarani, não é? Tem time pior. Mas o Guarani está metido numa situação que não tinha nenhuma necessidade de se meter, né? Era só fazer um pouquinho melhor. Dava para ficar numa situação mais cômoda. Mas não é o caso. O que temos para hoje é que o Guarani tem que fazer para ficar bem, tranquilo, uma vitória em 2 jogos. O jogo é em Sorocaba contra a Inter, que também tem uma situação parecidíssima com a do Guarani. E tem que ganhar o jogo. O Guarani tem que jogar para ganhar a partida. O Moisés está fazendo aí, o técnico interino, uma espécie de mistério. Mas não tem muito mistério. Não tem muito o que acrescentar. Meio campo vai ser Matheus, Rios, Giovanni Augusto e Isaac ali do lado esquerdo variando com o Giovanni. Bruno José vai jogar. Gênison vai jogar. Jamerson vai jogar. Lucão e Castan vão jogar. No gol é o Tony. Tem uma dúvida na lateral direita. Se vai jogar o Varinho ou o Diogo Matheus. Então não tem muito o que correr. Eu tenho recebido assim, poxa, Carlos Henrique, ontem, principalmente no Esporte em Debate, eu vi vários ouvintes sugerindo, bota moleque da base. Nessa pressão, tô dando a minha opinião, tá? Nessa pressão, nesse jogo, que a corda tá no pescoço, vai colocar moleque para jogar agora? Não. Agora você coloca a cavalaria, que foram os caras que meteram o Guarani nessa situação. Eles que se virem, que corram para poder fazer o time ganhar. Agora é com eles. Se eles se fecharem, se acontecer uma mobilização, o Guarani tem toda a condição de ganhar o jogo da Inter. É um jogo que pode acontecer, vitória da Inter, empate, mas o Guarani, se jogar futebol, se tiver concentrado, tem total condição de ganhar o jogo. Então não é bicho de 7 cabeças. Agora, precisa mobilização. Agora o Moisés e o Benhur vão conseguir convencer esse povo que não estavam jogando com o Mozart a partir desse sábado a jogar um futebol diferente? É uma
Uma resposta que eu não tenho. É uma grande pergunta, é um grande ponto de interrogação. Então a gente torce, deseja que o Guarani vá lá e ganhe o jogo. Empate serve? Serve. Dependendo da combinação de resultados, serve. Tem muito cruzamento. Agora, para resolver o problema, tem que ganhar o jogo. Se eu sou o comandante, eu vou para lá com todas as forças. Eu acho que a diretoria vai ter deslocamento, vai ter torcida lá, e eu espero que o Guarani se dá bem lá em Sorocaba. Então, eu estou torcendo para isso, mas tem que ter uma mobilização completa. Torcida, comissão técnica, diretoria e jogadores. Aí chega lá, ganha o jogo, porque tem time para isso. Vamos ouvir o Pastana. Rodrigo Pastana, ele concedeu essa semana entrevista coletiva, mas tem vários tópicos interessantes e agora a gente volta a reproduzir aqui na Rádio Bandeirantes para você. Vamos ouvir. O Lucas, na verdade, tem um pequeno estiramento que em 3 ou 4 dias seria facilmente tratado e ele teria condições de jogo. Nós temos todos os relatórios médicos, relatórios físicos. Ele jogou contra o São Bernardo, ele atuou no dia seguinte nos treinamentos, tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira. Na sexta-feira, inclusive, perfazendo uma total quilometragem de 6 quilômetros num treino. Então, assim, eu respeito procedimentos, eu respeito o processo, cada clube tem seu processo diferente, cada clube adota uma maneira de trabalhar, mas enfim, nós respeitando também o contrato do atleta, pedimos para que ele retornasse, ele já vai treinar hoje normalmente, então não sei bem o que aconteceu, mas a gente respeita o contrato com o atleta, ele é nosso atleta, tinha sim solicitado a liberação, porque o treinador do Remo pediu a contratação dele, enfim, eles iriam jogar na quinta-feira, se não me engano, a Copa do Brasil, e o departamento médico do Remo entendeu que ele não poderia participar dessa partida, e por isso preferiram que ele voltasse, ao invés de tratar 2, 3 dias e colocá-lo em condição de jogo. Bom, peço até desculpas para o nosso ouvinte, que essa fala do Pastana, na minha modesta opinião, não produzo o programa, eu não colocaria no ar, porque não tem, no contexto tem, de tudo que ele falou, que tem menos importância. Com todo respeito ao atleta que foi para o Pará e voltou. Mas, de qualquer maneira, segundo a diretoria, isso você já sabe, ouvinte inteligente da Bandeirantes, o Moisés vai continuar à frente do time, não é? E só após o pleito, as eleições, que acontecem no dia 12 do mês que vem, será definido. Evidentemente, que alguns contatos extraoficiais serão feitos. Caso a situação permaneça, o trabalho do Pastana continua. Ele não pode sair à procura de treinador só no dia 12. Ok? Então, o Guarani já tem um plano, eu tenho certeza disso. Agora, se entrar a oposição, é uma outra cabeça e pode ser até que o Pastana não continue. Aliás, isso é bem provável que aconteça. Se a oposição vencer, provavelmente o Pastana não será mais o executivo de futebol. Então, por isso que eu defendi a história da prudência. Porque entendo sinceramente, gente, já que escolheram por trocar o Mozart, não é? Num espaço curto de tempo, ninguém vai fazer milagre. Em 2 partidas, ninguém muda o status geral, a não ser na parte emocional, de mobilização, de ir lá todo mundo concentrado, fazer tudo direitinho para tentar, pelo menos, um empate contra a Inter. Então, correria agora pode significar prejuízo financeiro para o Guarani ali na frente. Você toma uma decisão, contrata o Capucci para ser o treinador, por exemplo. Aí, você que contratou não vai continuar no clube. Entra uma outra diretoria, no Capucci nós não queremos o Lucas Pessoa. Aí muda tudo, daí rescisão, parte financeira, o trabalho nem começa, já vai ser interrompido. Então, cada um tem a sua opinião. Por isso que eu acho muito pertinente o que fez a diretoria de dar um tempo. Eu não trocaria faltando 2 rodadas. Já que ficou com o Mozart, vai até o final. Mas eles entenderam que tinham que trocar, e eu respeito, mas não faria desta maneira. 11h48 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na
Vamos acionar Leandro Boles. Agora falando da Ponte Preta, que joga amanhã, 11 da manhã. Só que em Leme. Ingressos esgotados, hein? A torcida da Ponte vai se deslocar em grande número para prestigiar o time nesse sábado, 11 da manhã. Fala, Boles! Informações da Ponte Preta. A Macaca não divulgou informações sobre a lesão do meia Elvis. Portanto, não se sabe a gravidade da contusão. Em entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos apontou que não espera contar com o jogador pelos próximos 10 dias. Mas, esse tipo de lesão posterior da coxa, o jogador ficará inativo por pelo menos 20 dias. Está fora, portanto, da Copa do Brasil e do restante da primeira fase da Série A2. As quartas de final serão disputadas a partir do dia 19 de março. É provável que o atleta esteja em condições nesta data. Desta forma, Cássio Gabriel deve ganhar sequência como titular nos jogos contra o Lemense, amanhã 11 horas em Leme e depois diante do Fluminense do Piauí, na estreia da Copa do Brasil. Depois a Macaca tem mais 2 jogos pela Série A2, contra Comercial e Noroeste. Os últimos jogos de Cássio Gabriel foram elogiados pela comissão técnica, que cobrava a maior participação do atleta no meio-campo da Macaca. Inclusive, na partida contra o Linense, ele marcou um dos gols da equipe. O plano B para Hélio dos Anjos é uma formação com 3 volantes e 3 atacantes. Nesse cenário, Matheus Jesus seria o escolhido para ser o armador da equipe. Outra alternativa é a presença de Júnior Tavares no meio-campo, como explicou o treinador falando sobre a versatilidade de jogadores como Matheus Jesus, que fazem funções múltiplas. O zagueiro Matheus Silva deixou a partida contra o Primavera sentindo estafa muscular. O caso dele não preocupa porque não é lesão. O técnico Hélio dos Anjos completou 1 ano ontem no comando da Macaca. Traduzindo em números de partidas, são 54 jogos, com um aproveitamento de 49,30%, 21 vitórias, 17 empates e 16 derrotas. Obrigado, Boles. Amanhã a gente não sabe que time o treinador vai colocar em campo. Eu não tenho nem ideia. Eu tenho a impressão que vai um mistão lá pro jogo em Leme. De qualquer maneira, como diria o profeta, vamos aguardar. Está chegando próximo da data da estreia do time da Copa do Brasil. E ele foi com força máxima no meio de semana e eu não tenho informação. Isso é uma sensibilidade. Até achei que ele ia poupar no meio de semana, mas amanhã ele vai poupar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito bem, vamos ouvir o Matheus Jesus, que está em grande fase. Que surpresa agradável. Tomara que continue assim, Matheus, com juízo e foco. Só assim você vai continuar jogando a bola que você sabe jogar, do jeito que você sabe jogar na Ponte, né? Ou na sequência da sua carreira, tá certo? E ele justamente fala nessa sonora, ele que concedeu entrevista ontem, não é? Sobre os momentos difíceis que ele passou recentemente, principalmente por causa do doping. Eu passei um período difícil com a minha família, né? Complicado, período de doping, podendo ficar sem ter que parar de jogar por muito tempo. Então eu acho que teve que botar a cabecinha no lugar, ver o que estava perdendo. Eu acho que minha esposa, meu filho me ajudaram muito. Na minha volta também, o presidente Eberlin, o Hélio, o Guilherme, Marcelo, todos aqui do clube depositaram muita confiança em mim, sempre me ajudaram muito. Acho que isso também me ajudou muito porque são pessoas muito importantes, muito influentes no futebol, depositando sua confiança em mim. Eu não queria desperdiçar, não queria que fosse à toa. Então acho que o principal foi isso, a ajuda das pessoas, o carinho, me deixou muito motivado para voltar bem. São números muito bons, é óbvio que o futebol de hoje conta muito nessa estatística. Acho que primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, aos meus companheiros, óbvio que estão me ajudando muito. Acho que sozinho não tem como. Acho que 1 ano sem jogar, voltar a fazer 6 jogos seguidos assim em pouco tempo é muito difícil. Agradecer ao Anderson também, né, pela ajuda na preparação física e seguir trabalhando para melhorar os números. Não tenho muito o que falar do professor, né? Para mim é como um pai, eu tenho muito carinho tanto ele pelo Guilherme, me ajudaram muito, tanto no Náutico quanto aqui. Acho que no período do doping ele sempre me procurando para saber como que eu estava, porque ele sabia o lado do ser humano deles é muito grande, então não tem nem o que falar para eles, o carinho é muito grande. Você subiu ao profissional da Ponte e teve destaque com 18 anos. Você se sente melhor hoje, aos 25, do que 7 anos atrás, mesmo tendo ficado 1 ano sem jogar? Sim, eu acho que hoje eu entendo o quanto é importante o psicológico na cabeça. Eu acho que
passei um período bom com 18 anos, mas é difícil, um menino de 18 anos ganhar destaque, toda aquela audiência. Hoje, com certeza, cabeça no lugar, muito mais esperto, inteligente. Acho que hoje eu estou na minha melhor fase. Legal, Matheus, que você continue assim, cara. Eu desejo toda a sorte do mundo. Eu sei pelo que você passou, não é? Não é fácil, não é fácil. As tentações são muito grandes. O jogador de futebol, ele vai ao céu, depois vai ao inferno muito rápido, muito rápido. Então, a carreira é curta, há necessidade de muito sacrifício, muito. Não é fácil, não é para qualquer um, mas tem a compensação. Um cara com a sua categoria tem chance de retomar tudo aquilo que no passado você conquistou pela sua competência. Agora, se não tiver juízo, se for o primeiro comentário que eu fiz aqui na Bandeirantes quando ele retornou. Primeiro comentário. Se tiver juízo, vai longe. Agora, depende muito da família e eu acho que no caso do Matheus Jesus tem um dedo muito grande da Ponte. A Ponte acreditou, apoiou, ele já disse, a boca pequena a gente sabe também, não é? Que o clube apoiou mais o Matheus Jesus do que o próprio staff do atleta. Parabéns, mas que continue assim, porque esse tipo de coisa é um desafio diário. Todo dia você tem que levantar a cama e tem que olhar para o espelho e tomar cuidado e falar para você mesmo, viu, Matheus? Sei que você ouve a gente. Vamos em frente com juízo. E você sabe o que efetivamente quer dizer juízo. Eu não estou dando conselho para ninguém. Isso é constatação, tá bom? E tomara que continue assim, porque você está ajudando muito a Ponte e está se ajudando, porque você está voltando e retomando a sua carreira. 11h56 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar que ontem pela Copa do Brasil, jogando em Brasília, Taguatinga, o Santos venceu o Ceilândia por 1-0 e garantiu classificação à próxima fase da competição. Assim como o Vasco, que goleou o Trem por 4-0 e também está classificado. Destacando agora o Campeonato Paulista da Série A1, jogos da 11ª rodada. Amanhã, 3 da tarde, Água Santa e Botafogo. Às 4 em Sorocaba, a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Tem Inter de Limeira e Guarani. No mesmo horário, Bragantino e Ituano. Amanhã também, 18h30, jogam São Paulo e São Bernardo. Domingo, 4 da tarde, Santos e Corinthians. 18h30, Palmeiras e Ferroviária. 8h40, Portuguesa e São Bento. E na segunda-feira, 8 da noite, tem Santo André e Mirassol. Destacando agora o Campeonato Paulista da Série 2, lembrando que a Macaca volta a campo amanhã, em jogo válido pela 12ª rodada da competição, vai até Leme pegar o Lemense em mais uma rodada da Série 2 do Campeonato Paulista. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes, o melhor pós-jogo do rádio, os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico... Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana. Não esqueça, hein? Amanhã, super sábado esportivo aqui na Bandeirantes. Tem o Jogo da Ponte, tem o Jogo do Guarani. A partir das 10 da manhã, tudo do futebol de Campinas para você, aqui pela Bandeirantes. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Você